Nos últimos dias, os fundos imobiliários têm assustado algumas pessoas com essa queda forte que temos com relação ao IFIX, por exemplo. Se a gente pega o gráfico, onde reúne-se a média do mercado de negociação dos fundos imobiliários, a gente vê uma queda ali de 0,61 no acumulado do ano. O fundo ele vem subindo, vem descendo, vem subindo, vem descendo, nisso somatizando aí 3.293 pontos. E isso faz muitos investidores se questionarem: poxa vida, será que os meus investimentos em fundos imobiliários realmente eles nunca terão sucesso? Mas, pessoal, reafirmo aqui que os momentos onde os maiores investidores fazem aquisições a preços excelentes são os momentos onde o mercado está muito mais desacreditado. E essa descrença do mercado dos fundos imobiliários está mais relacionada com relação à macroeconomia e a economia aqui do Brasil do que com a característica individual de cada fundo imobiliário. É claro que nós temos aqueles onde nós devemos ficar longe, mas a queda global vem de saída de capital estrangeiro do Brasil para investimentos no exterior e também pelo aumento da nossa taxa Selic. Essa taxa Selic mais alta propicia a migração dos investimentos, porque ora o investidor ele fica mais aguçado, ele fica mais seguro, ele se sente melhor tirando o dinheiro da renda variável, essa renda que varia de patrimônio, e colocando tudo em renda fixa. Mas isso abre uma grande janela da gente poder começar a estudar fundos imobiliários que são bons e que estão num preço atrativo. Aqui eu mostro como exemplo, isento de qualquer tipo de sugestão de investimentos sobre o HSLG 11. Ele vem ali performando de uma maneira mais negativa nos últimos meses. A gente pega a cotação, por exemplo, já chegou a custar R$ 99,00 e hoje está custando R$ 83,90. Será que esse fundo de logística, né, esse fundo imobiliário de tijolo, do segmento de logística, está acontecendo alguma coisa que fez essa justificativa nessa queda, ou isso são só alguns rumores de mercado? Então aqui a gente vai conversar sobre este fundo e a gente vai entender os pontos, você vai conseguir perceber o porquê que esse fundo está mais desvalorizado. E isso pode abrir uma oportunidade para você aproveitar os aportes num bom preço, ou pode fazer você também, dependendo da sua preferência, ficar longe desse fundo, né? Lembrando que os fundos imobiliários do segmento de tijolo são fundos onde você investe comprando as cotas em imóveis reais. Nesse caso do HSLG, você está investindo em um fundo que tem galpões logísticos espalhados pelo Brasil. E ele pega esses galpões, aluga esses galpões para vários clientes grandes. Então, é como se você estivesse comprando uma pequena partezinha, um tijolinho lá do fundo imobiliário, onde a partir do momento em que o cliente paga o aluguel para o fundo, ele te distribui, conforme o número de cotas que você tem, os seus dividendos. E esses dividendos são de forma mensal, e isso dá uma atratividade bastante interessante nos investimentos. Os pontos positivos do HSLG é que eles são de logística last mile. Isso significa que 100% dos ativos estão a um raio máximo de 30 quilômetros das suas respectivas capitais ou zonas metropolitanas, né? E os 100% dos fundos tem controle dos galpões, tem controle pelo fundo. Então ele possui a totalidade desses galpões que ele tem. Quando você investe no HSLG, você vai estar comprando o quê? Você está comprando um fundo que ele tem 5 grandes galpões logísticos. E esses 5 galpões logísticos somam uma área bruta locável de 456 mil metros quadrados. Todos os imóveis são 100% do fundo e ele vem ali com um raio de abrangência das capitais de até 34,6% em 15 quilômetros e de 15 a 30 quilômetros de distância, 65,4%. E isso é importante, essa área last mile, por quê, pessoal? Porque faz com que a logística ela fique mais concentrada nas grandes capitais e isso torna um fundo um pouco mais concorrido, porque afinal de contas as grandes empresas elas querem que os seus produtos fiquem numa localização estratégica. Então alguns fundos, como o HSLG, como o BTLG, eles têm essa característica last mile de ter esses galpões localizados em pontos muito estratégicos, tá? Passando rapidinho por cada um deles, a gente pode perceber aqui desses 5 galpões, a gente tem o primeiro, o HSI Log Dutra, que ele é o único galpão que está com vacância. Aqui está marcado 12,8%, mas ele já diminuiu isso para 3,9%. A gente vai entender o que aconteceu com esse galpão. Depois a gente tem o São José dos Pinhais, que também não tem vacância, ele fica 17% da capital. Tem um que é em Contagem, 13 quilômetros da capital, né? Tem uma área interessante, 0 vacância também.
tem o Log Castelo com 29 quilômetros da capital, 0 vacância, e por fim tem o Log Manaus Bemol com 0% de vacância também, e 14 quilômetros da capital. Então perceba, o fundo ele vem apresentando um desconto na cota, onde a gestão do fundo vem melhorando a vacância, que era 0, depois aumentou um pouquinho, mas aí agora voltou para esses patamares de menos de 4%, mas mesmo assim ainda a cota continua descontada. Quando a gente dá uma olhada na carteira de clientes dele, a maioria onde se tem a maior participação, a gente pode perceber que as receitas são em 39,8% das Casas Bahia. Depois a gente tem a Bemol, Açaí, Comercial Esperança, Ibratec, Ativa Logísticas, Frenésios, dentre outros clientes. Então essa incerteza das Casas Bahias, que hoje enfrenta alguns problemas econômicos, faz com que alguns investidores prefiram ficar fora. Só que o HSLG, ele até hoje não reportou nenhum tipo de inadimplência com o inquilino das Casas Bahia. E o inquilino das Casas Bahia, até então, compreendia 39,8% da sua receita. Então, veja alguns pontos ali, né? A gente tinha um pouquinho de vacância, tem um inquilino que tem uma certa incerteza, tudo isso para linkar para você a desvalorização da cota. Mas a gente ainda vai concluir bastante coisa aqui nesse vídeo. Eu preciso que você assista mais, porque houve, neste mês, fatos relevantes da mudança específica que a gestora fez para esse fundo, tá? Aqui a gente vê que a vacância ela vinha praticamente 0, depois aumentou porque tinha um espaço que a Lojas Renner devolveu para o galpão, e isso fez a vacância subir um pouco, mas logo após o fundo fez uma nova locação para Toolsworth, que é uma outra empresa, diminuindo um pouquinho ali essa vacância. Então é o seguinte, pessoal, esse fundo veio a fato relevante salientar algumas características que, a meu ver, na minha opinião, deixaram com uma esperança mais interessante. O fundo tende a se caracterizar melhor. Veja comigo aqui, ó. O primeiro ponto é que ele adquiriu um novo ativo imobiliário, um terreno onde vai ser construído um novo galpão em Fazenda Velha, no município de Araucária, Paraná. É uma área ali onde custou 21.490.000 reais, tá? Esse ativo ele será incorporado junto com um outro terreno número 2, após ali algumas construções e declarações que estão faltando, e ele será incorporado ao projeto, tá? Com isso, o desenvolvimento do empreendimento logístico, o fundo será o controlador de maior parte, 56,18%. Então, o primeiro ponto é o seguinte, o HSLG, ele tem aqueles 5 já galpões prontos, que é 100% dele. Aí, ele comprar este novo empreendimento, onde vai se construir um novo galpão, onde ele será detentor de 56%, tá? Outro ponto importante, esse novo galpão ele será alocado para quem? Ele será alocado de forma build to suit, ou seja, o fundo está construindo ele especificamente para a nossa querido Mercado Livre, tá? Que será a controladora ali da ebazar.com.br, e terá uma alocação de 10 anos a princípio, tá? Que está prevista aí para o terceiro trimestre de 2025. Isso vai fazer com que o fundo tenha um novo locatário, tenha mais uma diversificação e, melhor, ele aumente um imóvel. Mas a gente já vai ver como que ele vai conseguir comprar isso, tá, pessoal? Porque também é importante. Será que alguns fundos eles fazem emissão de novas cotas, por exemplo, para poder captar dinheiro do mercado e fazer a compra? Outros pegam dinheiro emprestado, outros queimam caixa, né? Vamos ver aqui o que o HSLG fez. Aproximadamente 90% do investimento será financiado por meio de uma emissão de certificados de recebíveis imobiliários, tá? Isso para não depender de novas emissões de cotas diferentes. E esse CRI será feito a partir de 165 milhões. Com essa nova ideia de pegar esse CRI do mercado, comprar esse terreno, construir esse novo galpão, ele vai conseguir aumentar um pouquinho a sua alavancagem, então um ponto que vai fazer preço também, né? Os investidores olham isso de uma forma mais temerosa, porque a alavancagem do fundo estava 7,7, vai para 18,5% do seu patrimônio, mas segundo as próprias gestoras, isso é um parâmetro bem confortável para ela ir arcando com essas despesas, tá? A meu ver, eu também vejo que é uma taxa mais branda de se pagar ali todos os meses o aluguel desses CRIs, tá? Então, com isso, como que fica, então? Com essa nova construção desse terreno, com esse novo galpão, alugando agora para o Mercado Livre, ele vai conseguir
ser menos exposto a os ativos das Casas Bahias, passando de 39,8% para 34,2%, porque 13,9% será dedicado ao recebimento das receitas vindas do Mercado Livre. Com esse novo galpão, com esse novo inquilino, ele vem aumentar um pouquinho o tipo de atipicidade desses novos contratos. Quando eu tenho um contrato atípico, eu viso um contrato de mais longo prazo e se o inquilino decidir sair do imóvel, ele tem que pagar o restante de todas as mensalidades, que é o contrato que ela fez com o Mercado Livre agora. Então veja, um fundo que tem aparentemente hoje 5 imóveis com uma alavancagem de 7% ali do seu patrimônio líquido, vem pagando essa alavancagem ao longo dos meses, viu uma oportunidade de um imóvel crescendo num terreno interessante, onde ela vai fazer a gestão desse desenvolvimento do projeto para poder fazer esse novo galpão, para pegar um novo inquilino, para diversificar a carteira, para criar uma outra região onde será exposta. Tudo isso faz com que o fundo venha melhorando, pelo menos a meu ver, a sua gestão. Tá? Aqui a gente tem a alavancagem do CRI que ele tem atual, do ativo de Manaus, de 166 milhões, onde ele vem pagando ali as amortizações de forma anual bem brandas, né? Agora vai passar para 18,5%, e com isso o fundo consegue melhorar um pouquinho na diversificação. E é muito importante um fundo de logística ele ter essas localidades mais estratégicas, porque você consegue ter inquilinos melhores e com contratos muito mais longos. Isso garante o que? O nosso dividendo. Dividendo esse que o fundo já vem distribuindo ao longo dos meses, em média 74 centavos, que dá, dependendo do valor da cota, 10% em dividend yield. Para um fundo de galpão, isso é bem interessante. Ele tem um range ali entre 72 e 76 centavos por cota até fevereiro de 2025. Tá? Então dá para a gente ter uma certa previsibilidade ali com relação a recebimento dos dividendos. Outro ponto importante também da gente salientar aqui é que ele vem aumentando com o passar dos anos o pagamento dos dividendos. Ele começou em 2021 com R$ 7,00, depois R$ 7,99, depois R$ 8,75, depois R$ 5,92. Então, os pontos mais importantes desse fundo que fez a cota cair, por exemplo, tirando o fato que é o fato mais importante, que é a macroeconomia e na nossa economia regional aqui do Brasil, pela migração da renda variável como um todo pela renda fixa, né? Então isso já faz normalmente os fundos caírem. A gente tem esse aumento um pouquinho da sua alavancagem, que algumas pessoas não gostam, e a gente tem uma maior exposição às Casas Bahia, mas que eu reforço que as Casas Bahias não reportou nenhum tipo de inadimplência com esse fundo. Eu acompanho ele mensalmente, porque ele faz parte da minha carteira pessoal. Então, quando você vai lá e compra uma cota do HSLG, você está se expondo ao que é um fundo imobiliário de tijolo, de imóveis reais, do segmento de logística, que é um dos segmentos mais importantes que a gente tem da nossa economia aqui, porque visa o e-commerce mais eficiente e visa esse crescimento exponencial do que está acontecendo. E ele é um fundo que já é desde 2020, tem 1,3 bilhão de patrimônio líquido. A cota, teoricamente, era para custar R$ 96,00, mas hoje oferece 12% de desconto, custando R$ 84,30. Tem 40 mil cotistas, né? Tem uma liquidez interessante, 470 mil por dia é negociado, vem pagando em média 74 centavos e, dependendo do valor que você compra esse fundo, no caso, se você paga ali R$ 84,00, você vai receber 10% em dividend yield. Então, perceba, você precisa colocar na sua cabeça que essa avaliação que você faz sobre os seus ativos é de forma pessoal e independente. Então você tem que pegar a sua carteira, ver o que está funcionando nela, o que não está funcionando e poder ver se faz sentido aproveitar esse momento onde a maioria dos fundos, e fundos muito saudáveis, incluindo esse que eu estou aqui me referindo, né? Claro que não é uma sugestão, não quero que você vá lá e compre cotas adoidado desse fundo, mas eu estou te mostrando um fundo que tem uma saúde financeira muito melhor do que outros fundos que a gente tem espalhados por aí no mercado, que é um fundo que está sofrendo por essas questões macroeconômicas e por algumas características específicas que talvez seja oportunidade, tá? Comprar quando tiver tudo caro, aí vai fazer você ter um dividend yield um pouco menor, tá bom? Espero que você tenha entendido e gostado do vídeo. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque aí todo dia tem vídeo, todo dia você vai estar atualizado aqui das nossos investimentos e cada dia é um tema diferente.
diferente, tá? Comenta para mim o que você acha do HSLG, se ele faz parte da sua carteira. Eu, particularmente, gosto muito desse fundo, tenho ele já há um tempo, ele paga bem linear ali os seus dividendos, isso me motiva bastante, tá? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.